da China, por exemplo, que muitos apologéticos cristãos dizem que a China é um país ateu, né? Isso é uma besteira, né? A China não acredita em Deus, mas é porque a China tem uma política bem forte contra a interferência da religião no Estado, né? Eles são bem fortes mesmo, eles não deixam a religião interferir no Estado, né? Isso é uma coisa que a China fez certo, né? Ou seja, apesar de todas as críticas ao modelo chinês de autoritarismo, mas a China acertou nesse ponto, né? A China não aceita que a religião interfira no Estado. Mas isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? A única religião que fica berrando são os cristãos. Quando eu vejo os apologéticos cristãos berrando que a China é um país ateu, porque são incomodados que a China não permite o cristianismo de se impregnar no Estado. Mas a China não faz isso somente com o cristianismo, né? É qualquer religião. A China não permite nenhuma religião interferir no Estado. É claro, o cristianismo precisa do Estado para sobreviver, né? Diferente das outras religiões, como o budismo, outras formas de religião que sobrevive sem o Estado, o cristianismo precisa do Estado, né? O cristianismo nasceu e cresceu porque durante o Império Romano, né, o cristianismo foi aceito como religião oficial. E não somente como religião oficial, como o cristianismo foi impregnado no Estado, né? E posteriormente o cristianismo se acostumou a ser uma religião que tinha privilégios de Estado, né? Tinha privilégios que nenhuma outra religião tem, né? Então, assim, o cristianismo depende dessa impregnação de Estado, né? Até certo tempo atrás, a conexão entre o cristianismo e o Estado era a mesma coisa, né? Estado e religião era a mesma coisa, né? Então, ou seja, a Igreja Católica era o Estado era a Igreja Católica. Com o surgimento dos Estados modernos, né, que são os Estados seculares, houve uma tentativa, né, de sentar o pé na bunda do cristianismo, né, empurrar ele fora do Estado. Algum, é, Alguns países, como a União Soviética, fez isso na força, né, no bicudo mesmo, né, sentou o pé na bunda do cristianismo, o que não funcionou, né. Depois, durante o governo Putin, né, o governo Putin é um governo fortemente apoiado pela Igreja ortodoxa, né? Então, ou seja, a solução do Putin, né, da União Soviética, né, de sentar o pé na bunda do traseiro do cristianismo não funcionou. No caso do Brasil, tem havido uma tentativa, desde o Império do Dom Pedro II, mais ou menos ali, teve uma Constituição que tentou separar o Estado e a Igreja, né? Tirou Deus da Constituição, foi a primeira tentativa de arrancar o cristianismo. Foi no Império, né? No Império de Dom Pedro, né, que houve uma primeira tentativa de arrancar o cristianismo do Estado. Só que no caso do Brasil, a coisa ficou uma coisa meio bizarra, porque quanto mais o Brasil tentou se livrar do cristianismo, mais o cristianismo se impregnou no Estado, né? Agora nós temos a questão dos evangélicos, que são cada vez mais fortes no Brasil, né? Com a bancada evangélica. O que é muito bizarro, né? Um país laico com a bancada religiosa, né? Um país laico que não tem uma bancada. Se você tentar dizer, vamos fazer uma bancada ateia, né? Nunca seria eleito no Brasil uma bancada ateia, né? Uma bancada como base ateia, né? O que é um paradoxo, porque o Estado deveria ter uma bancada, por definição, o Estado deveria ter uma bancada ateia secular, por definição. Mas se você falar no Brasil, vamos fazer uma bancada ateia, né? Uma bancada secular, uma bancada para defender a democracia, isso nunca aconteceria, né? Para você ser eleito no Brasil, mesmo o Lula, né? O Lula que é um cara democrático, né? O PT tem uma tendência democrática, o PT passou pela ditadura militar, então é um coisa e tal. Mesmo o PT mesmo o Lula tem um discurso religioso, né? Você vê o Lula fez um acordo com a igreja, né? Com a igreja católica, né? É, é, Vamos ver aqui, mas a igreja católica